Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um grande privilégio estar com você, podendo celebrar a palavra de Deus. Nós temos todo o mês de julho para podermos, se eu falar dissecar, eu seria muita ousadia minha. Dissecar é um dos princípios da escola da medicina que fala quando vai analisar um corpo e vai vê-lo pontualmente, cada detalhezinho, tudo que diz respeito ao corpo, à sua constituição, à sua funcionalidade, enfim. Pelo menos acho que é isso que me falaram um dia. E dissecar a palavra no sentido de olhar tudo, perscrutar tudo, entender tudo, seria ousadia, como disse da minha parte. Contudo, eu posso me empenhar, me esforçar e buscar saber o máximo que eu puder. Com certeza eu penso, isso foi meio equivocado, com certeza eu penso, mas eu penso que Deus, olhando para isso, vai ver em mim um interesse em querer compreender, em querer entender e querer absorver para mim o aspecto devocional de um livro que é histórico, que foi liberado essa palavra profética há 2000 e tantos anos, mas eu estou interessado em lendo, conhecendo a história, absorver para mim o que diz respeito a mim. Porque o estudo da palavra de Deus, conhecendo a sua história, o que estava acontecendo, ficar preso nisso, ele fica teórico. Pode acrescentar muitas coisas, sempre acrescenta. Mas se eu não pego tudo isso e trago para mim, na minha realidade, no meu dia, na minha vida, como estou vivendo, e me sirvo disso para que o divino, o eterno, ministre sobre mim, eu conheci intelectualmente, discerni, talvez possa falar aos outros, ser notório, mas se não muda a minha vida, para mim não teve proveito algum explicitamente. E ontem eu falei com você, dei até o nome GPS Divino por conta da palavra de Deus, que é exatamente assim, aponta a direção para nós, a direção que nós devemos seguir e aquela stop, pare, pense, repense. Como está você hoje? Você tem entendimento que está dentro da vontade de Deus, servindo ao Senhor em todos os aspectos da sua vida, integralmente, completamente? Tudo que você faz tem a orientação dele, a direção dele, você, pelo entendimento das Escrituras, pode compreender que está se esforçando para não desagradá-lo, ou para agradá-lo em tudo, enfim. Eu volto com você a Joel capítulo 1, a partir do versículo 1 o 2, então vamos ver até onde a gente vai, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E eu quero dizer para você que Deus nunca vai se omitir nisso, Ele sempre vai dizer, Ele sempre vai falar. O detalhe todo é que muitas pessoas recebem a comunicação da palavra de Deus e fecham o coração. Vou ser repetitivo, a Bíblia diz que em 3:20 de Apocalipse que o Senhor Jesus está à porta e bate. Ele diz, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então veja bem, ele diz, se alguém abrir a porta, mas antes de abrir a porta ele diz, se alguém ouvir a minha voz e se este alguém que ouviu a minha voz abrir a porta, eu entrarei. O que isso significa? Que se a pessoa ouvir e não abrir a porta, ele não entra. Se a pessoa não ouvir, consequentemente não abrir a porta, ele não vai entrar. O que isso significa? Que uma pessoa pode estar diante da palavra de Deus sua vida toda, mas se esta palavra não lhe tocar, não lhe ministrar, se ele não aceitar essa ministração, não se der a ministração do Senhor, não vai acontecer nada. A palavra de Deus não vai promover na vida desta pessoa coisa alguma, ou quase nada. Por quê? Porque a pessoa não abriu o coração, não abriu a vida para Jesus. Eu não estou inventando história, o próprio Cristo disse. Mateus escreveu, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Ele diz que o homem prudente é aquele que ouve a palavra e pratica. Então, para eu praticar, eu preciso ouvir. Alguém diria, fulano vai à igreja sempre, não muda de atitude. Então é para não ir?
Ao contrário, é para ir. Porque se não for, aí a possibilidade se esgota e diminui. Mas em indo e constantemente o Senhor batendo a porta do seu coração, a probabilidade é que um dia essa pessoa abra a porta do coração. Você conhece, deve conhecer muitas pessoas. E por que não dizer, seja a sua história, que ouviu, falaram, e você nunca se abriu para o Senhor. Então o propósito dele ficou estagnado na sua vida, mas houve um dia que você abriu o coração, abriu a porta do seu ser. Ô Jesus, entra! Poxa vida, se eu soubesse que era assim, já teria feito isso há muito tempo. E aí volta o que eu digo, que o crente só tem um arrependimento de não ter aberto a porta do coração muito mais tempo para o Senhor. É ou não é a sua história, é ou não é o seu sentimento, é ou não é o seu pensamento? Você que serve ao Senhor de todo o seu coração com alegria e um dia resistiu à sua palavra, verdade ou não é? Que você pensa, poxa vida, foi uma perda de tempo minha, não foi inteligente. E eu me uso dessa expressão para dizer a você que aí está com o coração fechado ainda. É porque você não sabe o que o pastor me fez, o que o irmão me fez ou deixou de fazer. Pois é, então você vai deixar de servir ao Senhor por causa de algo que alguém não fez por você e vai deixar passar o que Jesus fez? Quer dizer que a atitude das pessoas para você é mais importante do que aquilo que Jesus fez? É, mas você não sabe o que fizeram e com que sentimento fizeram. Eu posso até não saber, mas eu sei o que Deus fez e qual sentimento que Ele tinha quando fez. E tem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está colocando em xeque, em equiparação, o propósito do Senhor, o sentimento divino, aquilo que Ele quer realizar na sua vida, em detrimento ao que pessoinhas fazem, ou que você interpretou não ser tão boa atitude dessa ou daquela pessoa, e já está provado para cada um de nós que nós interpretamos mal as pessoas. A gente lê uma mensagem de zap e interpreta errado, ouve a fala de alguém e interpreta errado, e depois vai ouvir de novo e não foi bem assim não. Ora, se a gente quer elucidar racionalmente a voz que nós ouvimos, como que nós vamos querer interpretar a vontade de Deus imediatamente, sem rever? Por isso que a gente tem que ir à Escritura. E o Senhor continua falando. Exatamente agora, mesmo dessa forma brusca minha, o Senhor está falando com você, está despertando você, está nos despertando. E como é bom abrir o coração e dizer, seja bem-vindo, Senhor. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.